Olá e bem-vindos! Existe uma ligação muito antiga e, por vezes, bastante inquietante entre a genialidade artística e um sofrimento profundo. Hoje vamos mergulhar numa história muito específica e poderosa que explora precisamente essa ligação. Vamos a isso. Para começar, vamos falar de um mito, um arquétipo que de certeza toda a gente conhece. A figura trágica, quase romantizada, do gênio artístico. É uma daquelas perguntas que fica a pairar sobre a história da arte, não é? Este mito do artista atormentado é de facto fascinante e muito persistente. Pensem lá, há nomes que surgem quase de imediato na nossa mente. Como a Virginia Woolf, por exemplo, uma escritora modernista absolutamente genial, mas cuja vida foi uma luta constante contra uma doença mental muito severa. Ou Ernest Hemingway, aquele autor galardoado com Nobel, com a sua imagem pública de força, de estoicismo, mas que por dentro escondia uma enorme turbulência e depressão. E a Sylvia Plath, uma poeta cujo trabalho é tão cru, tão intensamente pessoal, que é impossível separá-lo da sua luta com a depressão, que infelizmente acabou por lhe tirar a vida. E claro, mais recentemente, o Kurt Cobain, o músico que se tornou a voz de uma geração inteira, mas que se sentia completamente esmagado pelo peso da fama e pela alienação que ela trouxe. Mas atenção, esta ideia do artista trágico nem sempre foi assim. A forma como a sociedade olhava para o suicídio, em particular, mudou radicalmente ao longo do tempo. Vamos ver como é que isto aconteceu. Vejam bem, antes do iluminismo, o suicídio era visto como um crime horrível. Era um pecado contra Deus, uma ofensa ao Estado. Chegava-se ao ponto de profanar o corpo da pessoa e a família era punida via os seus bens serem confiscados. Era um cenário terrível. Mas depois, com a chegada do romantismo no século XIX, tudo mudou. De repente, o suicídio passa a ser visto como um sinal de uma sensibilidade profunda, como o ato final de liberdade individual. Começou a ser glorificado na literatura, na arte, como um fim trágico sim, mas nobre. E a literatura aqui teve um papel, fundamental nesta mudança. A obra de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que conta a história de um jovem artista apaixonado que suicida, tornou-se um autêntico fenómeno. Foi isto que, basicamente, cimentou esta ideia do herói trágico que escolhe o seu próprio destino, transformando o ato num gesto que era visto como romântico e poderoso. E agora vamos pegar nesta ideia e aplicá-la a um caso muito concreto. Uma vida que encarna na perfeição esta transição e este ideal trágico. A do poeta modernista português Mário de Sá-Carneiro. Sá Carneiro vai para Paris. E Paris, naquela altura, era o centro do mundo. Era um turbilhão de arte, de indústria, de modernidade. A cidade que prometia tudo, liberdade artística, inovação, mas que também oferecia um anonimato que podia ser esmagador. E em Paris havia dois ideais, duas figuras que fascinavam os artistas. Primeiro, o dandy. E o dandy, não pensem que era só alguém que se vestia bem. Era muito mais. Era um artista que fazia da sua própria vida uma obra de arte, uma espécie de protesto contra a banalidade da vida burguesa, através de uma elegância e de uma indiferença completamente estudadas. E depois tínhamos o flaneur, outro conceito-chave. O flaneur era o observador anónimo, o artista que vagueava pelas ruas sem rumo, a absorver a energia da multidão, a encontrar poesia e beleza no meio do caos da cidade moderna. Era uma figura central para se perceber a modernidade. O problema é que o Sá-Carneiro, ele queria ser isto. Ele aspirava a ser dandy e flaneur, mas sentia que falhava redondamente em ambos. Considerava-se um dandy parcial, porque a sua insegurança, especialmente sobre a sua aparência física, ele chamava a si mesmo uma esfinge gorda, não lhe permitia ter aquela confiança toda. E sentia-se um flaneur falhado, porque em vez de se sentir parte da multidão, ele sentia-se esmagado por ela. Era um observador, sim, mas sempre de fora, sempre isolado. Então, o que é que acontece? Incapaz de viver esta arte para fora, no mundo, ele vira-se completamente para dentro. A sua poesia torna-se o único sítio, o único refúgio para uma angústia pessoal que era simplesmente imensa. Olhem para esta frase que ele escreveu ao amigo, Fernando Pessoa. Vivo isolado, falando a imensa gente. Isto diz tudo, não diz? O paradoxo de sua vida estava todo aqui. Estava em Paris, no centro do mundo, rodeado de pessoas, mas sentia-se profundamente só. E esta angústia vinha de todo o lado. Ele sentia-se constantemente fraturado, dividido por dentro. Havia a insegurança com o corpo, a dúvida constante e paralisante sobre o seu próprio talento, a falta de dinheiro que o atormentava e, acima de tudo, aquela sensação horrível de ser um fracasso, de nunca estar completo. Há um verso dele, do poema Quase, que é talvez a metáfora mais perfeita da sua vida e da sua arte. Asa que se lançou,
mas não voou. É exatamente isto. A sensação de um potencial enorme, de um voo que foi preparado, mas que nunca conseguiu de facto levantar do chão. E ele tinha apenas 26 anos. 26 anos quando, num quarto de hotel em Paris, planeou meticulosamente o seu fim. Um fim trágico para um talento imenso, que sentia que nunca se tinha conseguido realizar. Mas a história de Sá Carneiro, por mais trágica que seja, não é um caso isolado. Pelo contrário, é quase como se ele fosse um dos primeiros, um exemplo muito poderoso de um arquétipo que ia ecoar ao longo de todo o século XX. É impressionante. Se olharmos para a linha do tempo, o padrão é mesmo perturbador. A morte de Sá Carneiro em 1916, depois Virginia Woolf em 41, Hemingway em 61, Sylvia Plath em 63 e Kurt Cobain em 94. Este padrão de genialidade e desespero, de arte e angústia, tornou-se infelizmente uma marca trágica da nossa cultura. E tudo isto nos traz de volta à pergunta inicial. O que é que podemos concluir desta relação tão profunda e tantas vezes tão dolorosa entre a criatividade e o sofrimento? Se calhar para estas almas, para estes artistas, a criação não era uma escolha. Não era um luxo, não era um hobby, era uma questão de sobrevivência. Era a única maneira que tinham de dar alguma forma ao caos que sentiam por dentro, de transformar a angústia em beleza, de conseguir aguentar uma realidade que de outra forma seria simplesmente insuportável. E é com esta pergunta que ficamos. Uma pergunta para a qual não há uma resposta fácil. A história de artistas como o Mário de Sá Carneiro força-nos a pensar no custo profundo e por vezes muito sombrio da criatividade humana. Afinal de contas, qual é o preço da arte?